Boa tarde, paz seja com todas vocês. Estamos aqui para o capítulo 1 desse livro maravilhoso, Ative Seu Cérebro. Então, vamos começar, vou compartilhar com vocês aqui o capítulo 1, para nós lermos juntas. Olha aí, consegui. A letrinha tá bem grandinha, gente, ó. Creio que dá para vocês lerem. Capítulo 1. A mente controla a matéria. Passagem bíblica chave. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Conceito científico relacionado. A ciência mostra que nós somos projetados para o amor, com uma tendência natural ao otimismo. Isso significa exatamente o que a palavra de Deus diz aqui. O debate na ciência está entre a mente ser o que o cérebro faz versus o cérebro obedecer ao comando da mente. A posição que você adotar vai impactar como você vê o livre-arbítrio e a escolha. A mente é o que o cérebro faz. O primeiro argumento propõe que os pensamentos vêm de seu cérebro como se ele gerasse todos os aspectos da sua experiência mental. As pessoas que aderiram a essa visão são as chamadas materialistas. Elas acreditam que as reações químicas e os neurônios são os responsáveis por criar a mente, e que a relação entre seus pensamentos e o que você faz pode simplesmente ser ignorada. Portanto, essencialmente, a perspectiva deles é que o cérebro cria o que você está fazendo e pensando. A mente é o que o cérebro faz, como eles acreditam, e as ramificações são significantes. Use como exemplo o tratamento da depressão. Nessa visão reducionista, a depressão é um problema de desequilíbrio químico de um cérebro que é semelhante a uma máquina. Portanto, o tratamento é adicionar as substâncias químicas que faltam. Essa visão está bíblica e cientificamente errada. Está na Bíblia e é cientificamente errada. O cérebro obedece ao comando da mente. Ali eles estão falando ao contrário, né? Então, vamos observar isso por um viés argumentativo. O cérebro é o que a mente faz. Você é um ser pensante. Nós vimos no livro do Dr. Augusto Cury. As pessoas hoje em dia estão com preguiça de pensar. Mas o cérebro é um ser, você é um ser pensante. Você pensa o dia todo e de noite, quando está dormindo. Você organiza seus pensamentos. E enquanto pensa, você escolhe, e enquanto escolhe, você faz expressões genéticas surgirem em seu cérebro. Isso significa que você fabrica proteínas, e essas proteínas formam seus pensamentos. Pensamentos são coisas físicas e reais que ocupam espaço da mente. Olha que lindo. Enquanto você pensa, né, isso significa que você está fabricando proteínas, as expressões genéticas que surgem no seu cérebro. Pensamentos são coisas físicas e reais que ocupam esse espaço na nossa mente. Eric, um neuropsiquiatra vencedor de um prêmio Nobel por seu trabalho relacionado à memória, mostra como nossos pensamentos, mesmo a nossa imaginação, discretamente adentram o nosso DNA e podem ativar e desativar certos genes, mudando a estrutura dos neurônios do cérebro. Gente, isso é comprovado cientificamente. Então, enquanto pensamos e imaginamos, nós mudamos a estrutura e a função dos nossos cérebros. Até Freud especulou nos anos 1800 que o pensamento leva à mudança no cérebro. Recentemente, cientistas renomados como Daimon, um tanto de nome aqui, né? Não precisamos ler, citar alguns, mostram como nossos pensamentos têm um poder notável de mudar o cérebro. Nosso cérebro muda momento a momento enquanto pensamos.
Por isso que lá no início estava escrito, se você soubesse quão poderosos são seus pensamentos, não alimentaria pensamentos negativos. Por quê? Os nossos pensamentos geram proteínas, olha, e muda o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele muda momento a momento enquanto pensamos. Através de nossos pensamentos e escolhas, nós redesenhamos a paisagem do nosso cérebro. Nossa mente está estruturada para controlar o corpo, do qual o cérebro faz parte, e não o contrário. Não o contrário. A nossa mente está para controlar o corpo, e não o contrário. A matéria não nos controla, nós controlamos a matéria. Deixa eu só colocar para carregar aqui, gente, só um minutinho. Esqueci de ligar o carregador. Só um minutinho. Isso. A matéria, né? Então, a matéria não nos controla. Nós controlamos a matéria através das nossas escolhas e pensamentos. Por isso que Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Você tem a escolha de alimentar pensamentos ruins ou pensamentos bons. Pensamentos negativos, ó, nessa mão, pensamentos negativos ou pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Olha que interessante isso. Não podemos controlar os eventos e circunstâncias da vida, mas podemos controlar as nossas reações. Podemos controlar nossas reações. Na verdade, podemos controlar nossas reações a tudo. E fazendo isso, nós mudamos nossos cérebros. Não é fácil. Não. Não é fácil. É uma tarefa dificílima, mas que pode ser feita através de nossas escolhas e de nossos pensamentos. E é nisso em que eu foco na segunda parte do livro, o projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro. Por enquanto, descanse na garantia de que aquilo que Deus o capacitou a fazer com sua mente é mais poderoso e efetivo que qualquer medicamento, ameaça, doença ou desafio neurológico. A Bíblia é clara quanto a isso. Você não tem um espírito de covardia, mas de amor, de poder, de moderação. Nós a recebemos, eu tomo posse dessa palavra. Você toma posse dessa palavra? Por isso que eu gosto de escrever no meu caderninho. Eu tenho espírito de amor, de poder e moderação. Porque nós podemos tomar posse dessa palavra. Não somos controlados pelo físico, nós controlamos o físico. Você apenas precisa olhar para as muitas histórias de sobrevivência inspiradoras daqueles que superaram dificuldades impossíveis ao longo da história. E no dia presente, para saber que isso é verdade. Escolhas são reais. Você é livre. Você é livre para fazer as escolhas sobre como você concentra a sua atenção. E isso afeta o modo como as substâncias químicas e proteínas e a atividade do seu cérebro mudam e funcionam. Cientistas estão comprovando que a ligação entre o que você pensa e como você se entende, suas crenças, sonhos, esperanças e pensamentos. Crenças nós já falamos, né? Aquilo que nós acreditamos. E muitas vezes nós acreditamos naquilo que é mentira. Muitas vezes acreditamos naquilo que ouvimos os outros falar sobre nós. Uma palavra negativa, sua lerda, sua burra, você nunca vai conseguir. Aí você pega isso como verdade. Eu nunca vou conseguir ser alguém. Eu nunca vou conseguir tirar uma habilitação. Eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade. Por quê? Porque foi algo que você ouviu e você pegou isso como verdade. Mas você tem escolha. Você tem escolha. Você pode mudar isso, desfazer essas crenças limitantes e começar a ter crenças fortalecedoras na sua vida. Tem um enorme impacto em como o seu cérebro funciona. Pesquisas mostram que 75% a 98% das doenças comportamentais, físicas e mentais têm origem na vida mental da pessoa. Essa estatística reveladora e surpreendente significa que apenas 2 a 25% das doenças físicas e mentais vêm do ambiente e dos genes. Olha que incrível. Só 25%, de 2 a 25%. Então,
nós podemos trabalhar isso aqui, ó, ativar o nosso cérebro para o bem. Pensar ativa os genes. Os genes. Todos os dias, cientistas estão descobrindo os caminhos precisos pelos quais mudanças na consciência humana produzem mudanças em nossos corpos e cérebros. Nossa consciência, esse fenomenal dom de Deus que nos torna capazes de pensar, ativa nossos genes e modifica nosso cérebro. Por isso, não é simplesmente a gente falar assim, pensamento positivo, não é simplesmente isso. Não é, é porque muda dentro de nós, muda o nosso cérebro, ativa os genes. Olha que incrível como que Deus fez com tanta perfeição. E é todos os dias. Quando você acorda, você lembra na introdução? Todos os dias. Você tem novas células ali. A ciência mostra que nossos pensamentos, com seus sentimentos embutidos, ativam ou desativam conjuntos de genes em conexões complexas. Nós nos tomamos fatos, experiências e eventos da vida e atribuímos a eles o significado com o nosso pensamento. Podemos ter um conjunto fixo de genes em nossos cromossomos, mas quais desses genes estão ativos e como eles estão ativos tem muito a ver com a forma como nós pensamos e processamos nossas experiências. Nossos pensamentos produzem comportamentos e palavras que, por sua vez, estimulam mais pensamentos e escolha, os quais constroem mais pensamentos. Eu já falei isso com você. Aí vira um ciclo repetitivo, infinito, como uma bola sem fim. Palavras, pensamentos, comportamentos, e assim vai. Quanto não mudar a maneira de pensar, vai sempre estimulando o quê? O comportamento e as palavras, e vai mais pensamentos e escolhas, e vai sempre repetindo. Olha que incrível. Olha como que o conhecimento pode nos libertar. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos libertos de nós mesmos. E quando nós conhecemos aquilo que Deus deixou com tanta perfeição, pessoas que estudam o corpo humano, o cérebro, nós podemos ser livres de tantas coisas ruins. Nossos cérebros são moldados por nossas reações. Estamos constantemente reagindo a circunstâncias e eventos. E à medida que esse ciclo continua, nossos cérebros são moldados por esse processo em uma direção positiva e de boa qualidade de vida, ou em uma direção negativa, tóxica e de má qualidade de vida. Sendo assim, é a qualidade de nossos pensamentos e escolhas, ou seja, a nossa consciência e nossas reações que determinam nossa arquitetura cerebral, o formato ou estrutura do cérebro e a resultante qualidade da saúde de nossos corpos e mentes. Tanto a ciência como a Bíblia mostram que somos projetados para o amor e o otimismo. E assim, quando reagimos pensando negativamente e fazendo escolhas negativas, a qualidade de nossos pensamentos sofre. E o que significa que a qualidade da nossa arquitetura cerebral também sofre. E reconfortante e desafiador saber que pensar de maneira negativa não é a norma. Olha, não é a norma pensar de maneira negativa. Porque vai fazer o seu cérebro sofrer. Pensar muda o gene e o DNA. Gente, olha que incrível. Levando essa questão a um nível mais profundo, pesquisas mostram que o DNA de fato se transforma de acordo com os nossos pensamentos. Enquanto você pensa negativamente sobre o futuro, a semana seguinte, o que uma pessoa pode dizer ou fazer, mesmo na ausência de um estímulo concreto, essa maneira tóxica de pensar colocará seu cérebro em uma direção negativa e jogará sua mente e seu corpo no estresse. Olha, nós lemos sobre pensamentos, né, catastróficos sobre o futuro. E aqui é comprovado como que muda até o seu DNA. É incrível, gente. A semana assim, nem o amanhã eu preciso pensar negativamente sobre o amanhã. Eu nem sei se vai chegar o amanhã. Jesus pode voltar, ou então ele pode me levar. Então, para quê?
pensar negativamente sobre o futuro, sobre amanhã, e nós vimos que 90% desses pensamentos que você tem sobre o futuro catastróficos, 90% deles são mentirosos, não acontecem. 10% pode acontecer. Então, para que sofrer? Para que deixar de viver o momento presente com pensamentos tóxicos do futuro? Pensamento tóxico de alguém que você fica projetando, se fulano fizer isso, eu vou fazer aquilo, se fulano falar isso, eu vou falar aquilo. Olha que pensamento tóxico. Vai colocar o seu cérebro em direção negativa. Vai jogar a sua mente e seu corpo para o estresse. Quantas pessoas estressadas, sem saber o porquê, agora está descobrindo. Às vezes nem é excesso de trabalho, fisicamente, não. É excesso de pensamentos tóxicos. Aí gera o seu corpo, que seu corpo e sua mente vai para o estresse. De acordo com o Dr. Herbert, médico neurocirurgião, presidente do Instituto da Faculdade de Medicina de Harvard, pensamentos negativos levam ao estresse, o que afeta a capacidade naturais de regeneração do seu corpo. Uma mentalidade tóxica desgasta o cérebro. Está tendo o cérebro desgastado por causa disso. Nós, mulheres, já passamos por tantas fases da nossa vida, né? Tem aquela fase que quando vai menstruar, tem a fase de todo mês TPM, que tem mulheres que não sofrem de cólica, mas tem mulher que sofre, eu sofro muito todo mês. Passamos por tantas fases, tem aquelas que já entram em menopausa antecipada, eu ainda não estou nessa fase. Mas, gente, já sofremos tanto com as coisas do dia a dia. Para quê colocar o nosso cérebro em desgaste? Para quê o estresse por causa de pensamentos tóxicos, negativos? Para quê? Olha, uma mentalidade tóxica desgasta o cérebro, né? Então, por isso que nós devemos pensar. É uma organização de pesquisa sem fins lucrativos internacionalmente reconhecida que ajuda pessoas a reduzir o estresse. Discute um estudo chamado Efeitos Locais e Não Locais nas Frequências Cardíacas Coerentes em Mudanças, Conformidades do DNA. Tá vendo? Estudos já foram confirmados que até o DNA muda. Esse estudo mostrou que pensar e sentir raiva, medo e frustração fazia o DNA mudar de forma de acordo com esses pensamentos e sentimentos. Ou seja, está sentindo raiva, fica alimentando aquela raiva, vai alimentando aquela raiva, aí vem os pensamentos por causa daquela raiva, por causa daquela frustração, por causa daquele medo, até o DNA muda. O DNA respondia a isso se estreitando e encurtando, desativando muitos códigos genéticos, o que reduzia sua qualidade de manifestação. Assim, sentimos-nos atingidos por emoções negativas e nosso corpo sente o mesmo. Mas aqui está a boa parte. O impacto negativo ou má qualidade dos códigos do DNA era revertido por sentimentos de amor, alegria, estima e gratidão. Os pesquisadores também descobriram que pacientes infectados pelo vírus do HIV, que tiveram pensamentos e sentimentos positivos, tinham 300 mil vezes mais resistência à doença do que aqueles sem sentimentos positivos. Então, o que devemos lembrar aqui é que, quando agimos em nossa tendência natural ao amor, a qual significa ser feito à imagem de Deus, porque Deus ele é o próprio amor e ele nos criou a sua imagem, temos a capacidade de mudar o formato do nosso DNA para melhor. Gente, vamos tomar posse dessa palavra? Temos a capacidade de mudar o formato do nosso DNA para melhor, quando nós agimos em amor, em alegria, em gratidão. Sendo assim, quando tomamos uma decisão de má qualidade, quando escolhemos ter sentimentos ruins, por exemplo, a falta de perdão, a amargura, irritação, ou sentimentos de incapacidade de tolerar dificuldades, nós mudamos o DNA e a expressão genética subsequente, o que então muda o formato do nosso cérebro, levando a uma direção negativa. Isso coloca o cérebro imediatamente em um modo de proteção. E ele transforma esses pensamentos tóxicos e de uma má qualidade como estresse negativo. Esse estresse, então, se manifesta em nossos corpos. As dores psicossomáticas, o estresse do dia a dia, deita e não consegue descansar, levanta com o corpo doendo e várias coisas.
Mas a parte mais empolgante desse estudo foi a esperança que ele demonstrou, porque a atitude positiva, a boa escolha, consertaram tudo de volta ao estado original positivo e saudável. Esses cientistas basicamente provaram que nós podemos renovar as nossas mentes. Romanos 12, 2. Estresse. O estresse nível 1 é normal. É igual a raiva, o sentimento que Deus colocou em nós, né, a ira, mas tanto que a palavra de Deus fala assim, olha, irai-vos e não pequeis. Salmos 4:4. Vamos decorar esse versículo. Estou decorando esse versículo com meus meninos já tem muito tempo, eles já decoraram. Salmos 4:4. Irai-vos e não pequeis. Deitai a cabeça no travesseiro e sossegai o coração. Ou seja, tá irado? Não é errado irar, mas não peque. Acalme e não alimente o pensamento ruim da raiva, da ira, do medo. O nível de estresse, de medo, de raiva é para te ajudar quando você estiver em perigo. Exemplo, eu tenho medo do cachorro, então eu não vou passar por aqui, vou passar por aqui para me livrar do perigo. É isso. O estresse nível 1 é normal. Esse é o nosso estado de alerta que nos mantém focados e conscientes. E é o estado quando pensamos de forma alinhada com Deus. Os níveis 2 e 3 do estresse, no entanto, são a resposta de nossos corpos e mentes e pensamentos tóxicos. O estresse normal dando errado. Estresse normal dando errado. Mesmo um pouquinho só desses níveis de estresse vindo de pensamentos tóxicos tem consequências em longo prazo para a saúde física e mental. O dicionário define estresse como sendo uma condição tipicamente caracterizada por sintomas de desconforto ou tensão física e mental, como depressão e hipertensão, que pode ser resultado de uma reação a um acontecimento no qual a pessoa se sente ameaçada, pressionada e etc. Alguns sinônimos para o estresse são ansiedade, nervosismo, pavor, apreensão, impaciência, medo, tensão e inquietação. Reação é a palavra-chave aqui. Você não pode controlar os eventos e circunstâncias de sua vida, mas você pode controlar as suas reações. E o controle sobre essas reações é a diferença entre corpos e mentes saudáveis e corpos e mentes adoentados. Uau! Aqui estão apenas algumas poucas estatísticas confirmando que 75 a 98% das doenças físicas e mentais têm origem na vida mental de uma pessoa. Um estudo da Associação Médica Americana descobriu que estresse é um fator que faz parte de 75% de todas as doenças e moléstias de que as pessoas sofrem atualmente. A relação entre estresse e doença é de colossais 85%. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e a Organização Mundial da Saúde, concluíram que 80% dos cânceres ocorrem devido ao estilo de vida e não genética. E esse é um número conservador. Olha aqui, vocês lembram que a amargura, a raiva gera doenças até o câncer. De acordo com o Dr. Bruce, um cientista que tem feito grandes avanços na compreensão do efeito do nosso pensamento em nosso cérebro, desordens genéticas como mal de, sei lá o quê, talassêmia, beta e fibrose císticas, para citar algumas poucas, afetam menos de 2% da população. Isso significa que a vasta maioria da população do mundo nasce com genes que deveriam permiti-los viver uma vida saudável e feliz. Lipton disse que assombrosos 98% das doenças estão relacionadas à vida quanto ao estilo de vida. Gente, é um número absolutamente enorme. 98% das doenças estão relacionadas às escolhas quanto ao estilo de vida. Em outras palavras, aos nossos pensamentos. De acordo com o doutor, 4, os genes controlam a biologia e não o contrário. De acordo com Willett, 15, apenas 5% dos pacientes cardiovasculares e de câncer podem atribuir a sua doença a fatores hereditários. Olha, apenas 5%. O Instituto Nacional da Saúde americana estima que 75 a 90% de todas as visitas a médicos e de cuidados primários se devem a problemas relacionados com o estresse. Algumas das mais recentes estatísticas quanto ao estresse negativo, causando doenças como resultado de pensamentos tóxicos, são reveladoras.
O ponto principal deste capítulo é que a mente controla a matéria. Se nós entendermos isso, teremos um enorme potencial para chegar a uma saúde excelente. Se não entendermos, seremos nossos piores inimigos. O ponto principal, vocês lembram que eu falei que sempre tem um ponto principal no capítulo, no dia? Olha o ponto principal. A sua mente, a minha mente, a nossa mente controla a matéria. Vamos entender isso? Vamos entender isso para a gente ter uma saúde excelente? Então, resumo do capítulo 1, que eu vou mandar para vocês. O debate na ciência está entre a mente ser o que o cérebro faz versus o cérebro obedecer ao comando da mente. 2, a visão correta é a que a mente está estruturada para controlar o corpo, do qual o cérebro faz parte, e não o contrário disso. 3, o cérebro não nos controla. Nós controlamos o cérebro através das nossas escolhas e pensamentos. O que Deus disse? Eu tenho diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, pensamentos bons, como Filipenses 4:8. Escolha. Depende de você, depende de mim. Nós podemos controlar nossas reações a qualquer coisa. 5, escolhas são reais. Você é livre para fazer escolhas sobre que você concentra a sua atenção. E isso afeta o modo como as substâncias químicas e proteicas e a atividade do seu cérebro mudam e funcionam. 6, pesquisas mostram que o DNA de fato muda de forma de acordo com nossos pensamentos. 7, o estresse nível 1 é normal. Os níveis 2 e 3 de estresse, no entanto, são a resposta de nossos corpos e mentes aos pensamentos tóxicos, basicamente o estresse normal dando errado. 8, reação é a palavra-chave aqui. Você não pode controlar os eventos e circunstâncias de sua vida, mas você pode controlar as suas reações. Uau! Glória a Deus por esse capítulo. Alguém deseja comentar algo? A Kelly chegou, a Jéssica, Karine, Vânia, paz do Senhor Jesus. Quem deseja falar algo sobre esse capítulo, que as escolhas são reais, que nós podemos usar o nosso DNA, que nós podemos viver a palavra de Deus? A paz, Senhor Jesus Cristo, nesse irmão. Deus abençoe. Estou no hospital ainda. Amém, amada. Nós estamos em oração por você, tá? Deus abençoe. Amém. Gratidão. Amém. Alguém deseja falar algo? Aquela parte que fala, né, que o nosso cérebro, o nosso pensamento muda do nosso DNA. Não sabia disso, não. Vocês lembram que quando eu estava lendo esse livro, ano passado eu li esse livro, e eu falei, gente, temos que ler, porque tantas coisas aqui maravilhosas, isso é cientificamente comprovado. A doutora Carolina, ela é, né, cientista, e foi comprovado. Muda, não é só simplesmente pensamento positivo, porque a gente escuta tanto isso, mas de uma forma genérica, não de estudos, né? A gente escuta de uma forma muito assim, genérica, só pensamento positivo, não é simplesmente isso. Muda os genes e muda o nosso DNA. São as ramificações, né? Então, todos os dias, quando a gente acorda, o que nós vimos lá no outro capítulo? Na introdução, né? Que a cada manhã, novas células nervosas são nascidas dentro da gente. Então, isso nos ajuda o quê? A formar pensamentos positivos e destruir os pensamentos negativos, e isso vai ajudar o quê? Ajudar o nosso cérebro a mudar o nosso DNA e outras coisas que nós lemos aqui. Mas alguém deseja falar algo? Não? Outra coisa, né, 98% das doenças estão relacionadas às escolhas, a pensamentos tóxicos, né? Doenças mentais. Eu achei um número absurdamente alto, né? Enorme, e é fato, né? Então, gente, 98% é um número muito grande. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Se você quer continuar alimentando pensamentos tóxicos, a escolha é sua. A escolha é minha. Né? Porque igual
Gente, eu estou sujeita também. Quantas vezes já pensei, já me peguei pensando, nossa, se fulano chegar, querendo armar aquilo, né, aquela situação, se fulano falar isso comigo, eu vou falar isso, isso. Isso é pensamento tóxico. Talvez fulano nem tá lembrando de mim, nem vai falar nada, ou se falar, fala só nas costas, nunca fala na frente. Então, que se dane para lá, desculpa a expressão, que se dane para lá, se tá falando mal, problema é deles para lá. Mas eu quero ter a minha mente firmada na palavra de Deus. Não vamos alimentar esses pensamentos tóxicos. Você viu que a amargura, a raiva, a falta de perdão, isso tudo tem adoecido. Tem adoecido. Nós temos, a médica falou com a Kelly, né, Kelly? A médica falou com a Kelly isso. Os médicos... Eu tive psicólogo antes de ontem e ela falou comigo a mesma coisa de novo. Se eu não tratar a minha maneira de pensar, porque eu ainda tenho mágoa, eu ainda tenho raiva de certas situações. Na verdade, assim, raiva de mim mesma por ter aceito certas situações por tanto tempo. Então, no meu caso, está sendo mais eu me perdoar. Eu não estou me perdoando por ter permitido que acontecesse certas coisas comigo por tanto tempo. Entendeu? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tomei atitude antes? Por quê? Então, eu tenho me cobrado muito isso. E, às vezes, passa aqueles pensamentos negativos. Por que eu não fiz aquilo? Por que quando ele fez isso, eu não fiz aquilo? Então, eu fico me cobrando. Aí, ela tá trabalhando comigo agora para eu mudar o meu pensamento. Porque, igual ela falou, se eu continuar com esses mesmos pensamentos, a tendência é acontecer as mesmas coisas. Piorar. Exatamente. Só que aí, Kelly, olha para você hoje é 26 de fevereiro de 2026, olha para você hoje e vê que você amadureceu. Que você não é a mesma Kelly que permitiu isso. Então, olha para você com esse olhar que vai ser mais leve você se perdoar. Por que eu permiti? Opa, eu era imatura. Eu vivi isso, eu permiti isso, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu era imatura. Eu permiti isso porque eu dependia dele. Era uma dependência. Aí você vai olhar para você com esse olhar de amor e falar assim: eu me perdoo, porque eu era imatura. Hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje você é muito mais madura do que ano passado, do que ano retrasado, do que quando você se submeteu a isso. Entendeu? O perdão, para você, principalmente, é essencial, que depois que você se perdoar, quando vier esses pensamentos, não, mas eu perdoo ele, eu me perdoo. Por quê? Porque eu quero ser livre dessa doença, eu quero ser livre dessa enfermidade, eu quero que o meu corpo seja livre. Então, o nosso pensamento é que controla. Entendeu? Aí olha para você com esse olhar de amor. Hoje eu não tenho a mentalidade que eu tinha antes. Não, antes eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Por isso que eu me sujeitei a tudo isso. Tá bom? Vai ser mais leve para você se perdoar, viu? Porque é muito fácil. Gente, eu sempre falei isso, é mais fácil a gente perdoar os outros, que é difícil, do que nos perdoar. Porque a gente tem essa mania de querer nos crucificar, de querer nos condenar o tempo inteiro. Mas não. Olha, Cristo me perdoou, então por que eu não vou me perdoar? Cristo morreu naquela cruz por mim, então por que eu vou ficar sempre me julgando? Eu não preciso me julgar. Já tem um inimigo que quer me condenar, que quer me julgar, então eu vou me acolher, vou me amar, que hoje eu sou uma pessoa mais madura. Hoje eu tenho conhecimento. Tá bom? Jesus te abençoa. Jesus abençoa todas vocês. Mais alguém deseja comentar algo? Não? Deixa eu parar a gravação aqui. Que Jesus abençoe todas vocês. Amanhã, o capítulo 2.